Olá, aqui é Galeno Amorim. Você deve ter se acostumado nos últimos dias, se já assistiu à programação do Conaler 2016, a me ver aqui como curador do Conaler 2016, apresentando os convidados, fazendo uma introdução, um encerramento. Hoje eu estou tirando essa roupa e colocando um outro uniforme de palestrante, de conferencista, para abordar com você, a partir de agora, como pequenas histórias de gente que lê estão mudando o mundo. É isso que tem acontecido nos últimos anos. Pelo menos 20 e tantos anos eu tenho saído por aí, pequenas, médias, grandes cidades, escolas, bibliotecas, empresas, comunidades dentro, fora do Brasil, para falar da importância da leitura na vida das pessoas. Eu fui presidente da Biblioteca Nacional quando lá estava a responsabilidade pelas políticas públicas do livro Leitura no Brasil. Eu fui responsável pela criação do Plano Nacional do Livro Leitura, no MEC e no Ministério da Cultura. Dirigi várias instituições aqui no Brasil, fora do Brasil, como o CERLAUC, que é o Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe, e outras instituições do terceiro setor, também às vezes como autor de livros. Eu tenho 17 publicados, alguns ensaios, mas principalmente livros de literatura infantil, e é nessa condição que eu tenho saído para falar com bibliotecários, professores, alunos, gente que participa de projeto social. E sempre falo do papel e do poder transformador dos livros na vida das pessoas. Mas quando eu vou aos lugares, na verdade eu mais ouço do que falo. Claro que eu vou lá cumprir meu papel da minha palestra, discutir, debater, mas eu tenho procurado ouvir as pessoas, conhecer histórias das pessoas nos lugares, porque vem daí a grande transformação que nós buscamos, precisamos e que os livros operam. E são histórias incríveis, encantadoras, apaixonantes, porque realmente elas tratam da transformação. As pessoas estão de um jeito, daí a pouco estão de outro. Os lugares onde essas pessoas vivem, num determinado momento são de um jeito e depois se transformam, fica de uma outra maneira. É muito perceptível essa mudança. Basta você olhar para alguma pessoa, para alguma situação, para algum lugar, que você consegue perceber a evolução através do tempo. Tem uma questão que se discute muito. Eu mesmo tive oportunidade, porque eu coordenei o desenvolvimento da metodologia da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feito pelo Instituto ProLivro, feito pelo IBOP, já faz algum tempo. Eu coordenei a retomada dessa pesquisa em 2008, depois aconteceram um total de 3 edições, a primeira tinha sido em 2001, e as pessoas saem por aí, os agentes com os questionários, para perguntar às pessoas sobre livros, leitura, para que serve, o que elas acham que significa e tal. E é incrível, mas onde se vai, e foram todos os estados brasileiros, as pessoas têm um tipo de leitura parecida sobre o papel do livro e do ato de ler na vida da gente. A primeira coisa é a questão do conhecimento. Conhecimento para a escola, para a faculdade, para o trabalho, vários tipos de conhecimento. E cada um busca, ou na leitura literária, ou então naquela um pouco mais utilitária, em busca de uma determinada informação, aquilo que precisa. Eu mesmo posso citar aqui, depois de adulto, de crescido, casado, com 2 filhos grandes, nós fomos adotar um cachorrinho. O Nino, um poodle, chegou na minha casa com 10 dias de vida, e a gente não sabia o que fazer com ele. Fazia muito tempo já que eu não tinha cachorro, eu tive muitos animais quando eu era criança, eu não tive dúvidas. Eu fui na livraria e comprei um livro, Como Criar Seu Poodle, e deu certo. O Lino viveu 18 anos, até muito recentemente, já velhinho e tal. Mas tem outro tipo de leitura, não é só essa. Um conhecimento que eu fui buscar. Cada um vai buscar o conhecimento que precisa. É para passar no vestibular, é para entrar na pós-graduação,
para fazer qualquer tipo de teste, de concurso, seja lá o que for. Há uma outra maneira das pessoas identificarem a sua relação de necessidade e importância do livro na sua vida é o entretenimento. A leitura literária tem esse papel fabuloso na vida das pessoas. Eu acordo no meio da noite doido para ler um livro de poemas. Eu deixo na cabeceira da minha cama vários gêneros de livros, né? Então tem um dia que eu estou com meu espírito, minha alma pede que eu leia uma biografia, que é meu gênero predileto. Num outro dia eu quero ler um livro de história, de repente eu quero ler crônicas. E às vezes eu tenho lá os vários gêneros na minha cabeceira e meu coração está pedindo uma outra coisa. Então eu vou nas estantes que eu tenho espalhado pela minha casa, pego o livro que eu acho mais adequado para aquele meu estado de espírito e vou e leio aquele livro. É uma leitura de entretenimento e que faz a gente sair um pouco do lugar onde a gente está. Se a gente tem aquelas dificuldades, aquelas agruras da vida, do dia a dia, do cotidiano e tal, a gente mergulha numa literatura, numa ficção e faz aquilo que várias campanhas apregoam, que ler é viajar sem sair do lugar. O entretenimento, portanto, é um papel importante quando se fala dos livros e da leitura. Um outro são os valores. Tem o conhecimento, tem o entretenimento, os livros como um acumulador, como um repositório, mas também como uma possibilidade de transmissão desses valores. Se você olha as diferentes religiões, a religião cristã, por exemplo, as várias religiões da cristandade, você vai ver a Bíblia como pedra fundamental. Se você olha para o povo judeu, você vai ver a Torá. Para o povo muçulmano, você vai ver o Alcorão e assim por diante nas diferentes religiões. Cada um colocando lá a sua visão de mundo, seus valores, a sua forma de enxergar as coisas. Se você olha para um outro aspecto e vê os grandes pensadores, os grandes filósofos, Platão e tantos outros, na transmissão de visões de mundo, de valores, você vai ver que os livros estão na base de sustentação de tudo isso. Os livros, e não é de hoje, que exercem um papel transformador na história da humanidade. No último milênio, o livro tal qual ele a gente aprendeu a conhecer ao longo da nossa vida, o livro impresso, inventado 500 anos atrás, depois que Gutenberg inventou a prensa, ele foi considerado a invenção mais importante do último milênio. Um milênio marcado por várias descobertas das ciências, o homem foi à lua, inventou o computador, tantas outras coisas. Mesmo assim é considerado um instrumento mais poderoso de transformação da civilização para que ela seja como ela é hoje. Mas antes disso, os homens já faziam literatura, já faziam livros. Talvez você não identifique nessa imagem que eu vou mostrar agora, mas nós temos aí uma forma ancestral de livro, a oralidade. Antes mesmo do homem articular a palavra, de inventar o alfabeto, emitia sons guturais para transmitir um sentimento, uma sensação, algo que precisava comunicar com a outra pessoa. O homem pegava um tronco de árvore, oco, e começava a bater nesse tronco para contar um povo para o outro alguma coisa, alguma informação que precisava transmitir. Uma guerra, uma tragédia, ou um grande momento de celebração. Se nós olharmos aí para os povos ainda hoje, a oralidade tem um papel extraordinariamente importante na transmissão de valores, transmissão de conhecimento, transmissão mesmo de informações. Na cultura popular, em países como o Brasil, a América Latina como um todo, a oralidade tem um peso muito grande. Há um ditado, um provérbio iorubá que fala o seguinte: cada vez que morre um ancião, uma biblioteca desaparece. E isso é muito verdadeiro.
a oralidade é algo muito poderoso. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu me encantei com o mundo mágico da literatura através da oralidade. O meu pai que me criou, um negro, descendente de famílias escravas do interior de Minas, me botava no colo e contava causos deliciosos, histórias muito bonitas. E eu fui entrando aos poucos naquela fantasia, naquela magia, e fui me encantando com a literatura até que um dia os livros entrassem na minha vida. Depois eu viria a escrever histórias infantis para criança, mas sem dúvida nenhuma influenciado lá pela oralidade. Então, quando você vê uma cena de uma contação de histórias, como essa imagem que imagino que você esteja vendo agora, é um livro que nós temos ali, como também é um livro. Outra vez você pode olhar para essa imagem que aparece e ficar um pouco ressabiado com ela e falar, opa, peraí, como isso é um livro? Sim, é uma forma que os nossos ancestrais tinham de registrar as histórias de guerra, as histórias de uma caçada na parede de uma caverna. Várias delas foram encontradas, inclusive muito recentemente, e é assim que o homem consegue olhar para trás e entender aquilo que seus antepassados faziam, pensavam, como eles se comunicavam, entender um pouco da história da própria humanidade. Mas o homem foi criando outras maneiras de registrar a sua história, a sua literatura, por exemplo, com os tablets. Hoje nós temos os tablets. A origem do nome está lá nos tablets antigos, que eram barros frescos, pedaços de bambu que o homem pegava para fazer alguns registros. E o que ele colocava ali? Certamente meus amigos bibliotecários vão me puxar a orelha e dizer o seguinte: você não está vendo que os primórdios do CPT, os livros científicos, técnicos e profissionais? É isso, porque eles registravam ali, entre outras coisas, o resultado de uma gestão financeira municipal. Olha só, lá desde muito tempo antes dos nossos dias atuais, isso já era algo importante. Registrava-se ali, por exemplo, resultados de guerras, novas rotas comerciais que foram descobertas e foram percorridas. E isso significava o quê? Para que era feito? Para transmissão desse conteúdo uns para os outros. O conteúdo registrado nos livros era, como é hoje e sempre, algo importantíssimo para se deter o poder econômico, o poder político, de uns contra os outros. Se você olha para a sequência da humanidade, depois viriam outras maneiras de registro de livros, por exemplo, os papiros, inventado pelos egípcios, e os livros da forma como a gente conhece hoje, em papel. Depois viriam outros ainda, nós temos o braille, recentemente nós temos, na história da editoração, nós temos o audiolivro. Quando eu morei em Brasília, almoçar em casa, de carro, levava ali 10, 15 minutos, e ia ouvindo Raquel de Queiroz, e ouvindo Adélia Prado. Ao final de uma semana já tinha lido um livro de grandes autores brasileiros com os ouvidos. Uma outra forma mais recente são os e-books, na leitura na tela do computador, do celular, de um tablet, ou mesmo de um equipamento que serve só para leitura de livros. Eu também tenho o meu. Isso pode ser apreendido, apropriado, esse conteúdo, porque o que importa, na verdade, não são os suportes, o que importa é o conteúdo. Mais que o conteúdo, é a apropriação desse conteúdo e essa capacidade transformadora que os livros exercem na vida das pessoas. Onde a gente busca isso ao longo da história da civilização? Tem que ser tratado como um direito público, tem que ser tratado como um direito da cidadania, o acesso público gratuito aos livros. Como é a saúde, como é a educação, como é a cidadania. E por que isso?
porque os livros têm essa capacidade transformadora que é aquilo que cada um de nós busca nessa vida. Sair de um ponto até chegar a um outro ponto mais elevado. Mas esses livros estavam onde? Lá nos primórdios, depois daquele período das cavernas, esses livros foram para onde? Foram parar nas bibliotecas. Onde elas existiam? As bibliotecas dos monges, por exemplo, dos conventos. Se você assistiu ou leu a belíssima obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa, você há de se lembrar de todo aquele cenário. Inclusive as pessoas que eram mortas, executadas, pelo simples crime de ter tentado ler um livro que não era para ele. O livro era para poucas pessoas. Quem tinha, claro que detinha todo o poder político e econômico, e aquelas pessoas que não tinham acesso ao livro deviam continuar não tendo acesso ao livro para não afetar esse equilíbrio de forças. Mas o tempo foi mudando, depois os reis também tinham suas bibliotecas, até que foi uma grande invenção da humanidade, que foi a biblioteca pública, para garantir o direito ao conjunto da cultura letrada da humanidade. Elas ampliaram, ainda que num primeiro momento fosse só para uma parte da população, aquela parte letrada da população, que era muito pequeno o número de alfabetizados. E evoluiu para as bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas em empresas, pontos de leitura e livros onde eles pudessem caber e as pessoas pudessem ir até eles para devorá-los e serem transformadas por eles. Tem um conceito muito moderno e atual que é a Biblioteca Parque. É algo que foi desenvolvido na Colômbia, está presente em vários lugares no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quando o presidente da Biblioteca Nacional, eu tive a oportunidade de participar de uma biblioteca parque na Rocinha, visitada, frequentada, depois fui lá muitas vezes, por 1.000, 1.500 pessoas por dia, que é uma biblioteca onde as pessoas vão para fazer cursos, para ver um cinema, para fazer teatro, para ver uma exposição, para aprender alguma coisa, vão lá para conhecer alguém, para tomar um suco, para tomar um café, comer um pão de queijo, vão lá para paquerar, vão lá para arrumar uma namorada, um namorado, e pasmem, vão lá também para pegar livros, ler livros e levar para casa. E isso tem feito a leitura crescer muito nesses locais. Esse conceito de biblioteca parque é algo que sem dúvida veio para ajudar a gente a aumentar e melhorar a leitura no Brasil. Mas eu quero aqui agora contar algumas histórias que transformaram a vida de pessoas, aquilo que eu prometi que faria no início dessa nossa conversa. Pessoas que foram tocadas, que foram transformadas pelos livros. Quero trazer para vocês e compartilhar, por exemplo, a história do Luiz Amorim, que é um açougueiro. Luiz Amorim é um açougueiro de Brasília, que morou e nasceu e viveu os primeiros anos dele no interior da Bahia, trabalhando desde muito pequeno, de criança, num trabalho duro, pesado. Foi para Brasília com a família em busca de novas oportunidades e lá da mesma maneira tinha toda uma sorte de dificuldades para arribar a vida, trabalhando sempre na construção civil, carregando coisas, indo para a lavoura, até que um dia ele arrumou um emprego um pouco mais tranquilo, mais suave, embora ainda fosse uma criança, num açougue. Ele fazia tudo, né? Ia, entregava, servia, carregava carne e tal. E ele foi morar, o dono permitiu que ele morasse num quartinho no fundo do açougue, que era uma maneira também de ter uma espécie de caseiro no lugar que olhava para o comércio, pelo menos ele achava que assim seria. O Luiz, no entanto, passou a sofrer muito com a solidão de morar sozinho, ele que era tão novinho naquele lugar, durante as noites, e um belo dia alguém falou para ele que ele tinha um jeito de ocupar o seu tempo livre. À noite ele podia ir para uma escola se alfabetizar.
A essa altura ele já era um rapaz crescido, não sabia ler nem escrever. E assim ele fez, até que alguns livros foram parar na mão do Luiz. E ele começou a ler. O primeiro livro que ele leu, ou pelo menos tentou ler, um livro muito difícil, complicado, um livro de filosofia que ele não entendeu absolutamente nada, mas persistente como ele é, ele foi até o fim e aguentou firme. Depois pegou um livro mais fácil, pegou história em quadrinhos, tal, começou a ler, entender, gostar, e os livros foram um aqui, outro lá. De repente isso passou a ser um hábito na vida dele. E aos poucos ele foi se transformando. Ele já entendia melhor as coisas, ele tinha vocabulário melhor, ele conversava com as pessoas, quando alguém orientava ele a fazer alguma coisa, ele se dava bem, e a vida foi passando. Ele avançou, ele evoluiu profissionalmente, passou a ganhar mais. E um belo dia, quando o dono daquele comercinho resolveu sair fora e ia fechar, o Luiz falou, não, peraí, eu me interesso, eu quero assumir o negócio, eu quero comprar aqui esse açougue e tal. E fez assim. E aí o Luiz lembrou que ele precisava fazer alguma coisa para atrair clientela. Ele foi, pegou aqueles 6 ou 7 livros que ele tinha no quartinho lá no fundão e junto com as mercadorias dentro do açougue, ele colocou aquela meia dúzia de livros ali. E começou, bem-humorado, conversador como ele é, fazer uma nova relação com aquela freguesia. Então aparecia lá uma mulher de classe média da Asa Norte em Brasília e ele oferecia a senhora quer 1 quilo de filé mignon, mas vai também aqui 1 quilo de Machado de Assis, quer 1 quilo de Carlos Drummond de Andrade, fresquinho, para fazer uma boa combinação em casa, madame. As pessoas achavam aquilo divertido, legal, e acabou que ele emprestou um livro aqui, outro acolá. Quando ele se deu conta, a biblioteca dele estava imensa. E ele transformou aquele açougue que virou a grande referência de Brasília num grande e importante centro cultural do Distrito Federal. Por lá já passaram vários artistas famosos, muitos escritores amigos meus, sempre me contavam o quanto foi transformador e importante poder fazer uma palestra lá. O Ziraldo, o Frei Beto, que está aqui na programação do Conaler, e tantos outros nomes de peso da literatura brasileira. O Luiz, não satisfeito com tudo, ele ainda inventou uma outra coisa que mexe com a vida da capital do país. Um dia eu fui lá, já não morava mais lá, ele me colocou dentro do carro da mulher dele para mostrar a nova invenção dele. Ele tinha colocado estantes, 2, 1, 3, 4 estantes nos pontos de ônibus. Em Brasília é chamada de parada. Então em cada parada ele colocou um monte de livros, sem ninguém para tomar conta, livros sobre concurso. Muita gente em Brasília, que é servidor público, presta concurso, precisa desse tipo de literatura, mas também livro de leitura literária. E os livros fazem o Luiz ficar inventando coisas maravilhosas em Brasília. Uma vez eu fui lá, eu já não morava mais em Brasília, ele me colocou no carro e levou até as paradas de ônibus. Em Brasília, aquilo que alguns lugares chamam pontos de ônibus ou terminais de ônibus, lá em Brasília chama parada. E ele colocou estante, 1, 2, 3, em cada uma dessas paradas ou pontos de ônibus, com livros. Livros para concurso, muita gente em Brasília presta concurso público, livro também de leitura literária. E aí a pessoa está lá esperando o ônibus, em vez de ficar falando mal da outra pessoa e tal, a pessoa que está do lado, e pega um livro, começa a folhear, lê. Se gostou, ele leva esse livro no ônibus e continua lendo no ônibus. Gostou, quer continuar a ler um pouco mais? Tudo bem, não precisa deixar no próximo ponto, pode levar para casa. E depois devolve um dia, se quiser, senão também não devolve. E acontece em Brasília uma coisa impressionante, segundo Luiz Amorim. O índice de devolução é maior que qualquer outra biblioteca com pessoas no atendimento. Por quê? As pessoas que pegam esses livros não só devolvem porque percebem a importância daquela ação e se sentem responsáveis pela continuidade dela, como também pegam seus próprios livros e doam em uma dessas paradas.
E ele fala o seguinte: eu faço isso porque leu abriu meus horizontes. Esse é o poder da leitura. Como tem uma história bonita, que é a do Marcos Damascena, de Sabará, na Grande Belo Horizonte. O Marcos frequentava escolas, gostava de livros, e um dia o pai, borracheiro, falou que ele precisava ajudar no negócio. O Marcos emburrou no começo e tal, mas topou e colocou uma condição para o pai. Ele ia desde que ele pudesse levar os livros dele de leitura e nos momentos de folga para ele poder ler, que aquilo é algo que gostava muito. O pai, a princípio, falou que não, mas os dois turrões, disputando com o outro quem ia prevalecer e tal, acabou ganhando o Marcos. E o Marcos levou para lá a sua coleção de gibis e alguns outros livros. Daí a pouco, a meninada daquele entorno, uma região pobre, na região metropolitana de Belo Horizonte, começou a aparecer para pegar os gibis. Aquilo foi empolgando a vizinhança, um contou para o outro e tal. Daí a pouco apareceram adolescentes um pouco mais velhos pegando outros tipos de livro. Em pouco tempo aquilo virou um céu literário. Um contava para o outro, nomes como Carlos Drummond de Andrade, Tiago de Mello, Pablo Neruda, tantos outros poetas por aí, virou uma coisa comum na boca das pessoas, que comentavam sobre poesias lidas e tal. E o que aconteceu? Aquilo começou a mudar a vida daquele lugar. Muitas crianças cresceram, adolescentes, viraram jovens e adultos, tal, e aos poucos foram tendo transformações na sua vida. Muitos deles tornaram-se os primeiros em suas famílias a entrarem para a faculdade. O próprio Marcos foi para a faculdade de letras, ganhou uma bolsa porque sua história se tornou conhecida, famosa, se tornou professor, mas continua até hoje trabalhando lá na borracharia, e em alguns momentos do dia dele ele vai para a escola pública, para ensinar sobre o amor para os livros, o amor com os livros e essa sua capacidade transformadora. Transformadora porque as pessoas saíram de um patamar lá e chegaram no outro. Os livros abriram as portas para o ensino médio, depois para a faculdade, e as pessoas passaram a ter um melhor salário, ter uma melhor uma visão de mundo e de vida muito mais profunda. O Marcos fala o seguinte: olha, ler instrui e ainda dá prazer. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história que é encantadora. E é encantadora porque ela traz o germe da transformação. Mostra pra gente com muita firmeza e mesmo uma poética algo que se passa numa cidade do interior do Nordeste brasileiro. Um povoado muito pequeno ao lado da Serra dos Carajás, na estrada que vai para a Serra dos Carajás, em um lugar chamado Alzilândia, no Maranhão. Ali em Alzilândia tinha um menino chamado Mané. O Mané tinha um apelido de Barraca, porque é um apelido autoexplicativo. Ele estava sempre metido em confusão, nota vermelha na escola, às vezes na polícia, envolvimento com drogas, sempre metido em algum rolo, em alguma confusão. E naquele mesmo lugar, que era um lugar sem livraria, sem biblioteca, sem banca de jornal ou revista, as pessoas aos poucos se tornavam de novo analfabetas. Ou analfabetas funcionais, aquelas pessoas que não deixam de dominar o conhecimento da língua que eles tinham, algum letramento que eles tinham. Isso acontecia, os professores logo perceberam, por conta do nenhum acesso aos livros e algum tipo de leitura depois que saíam das escolas. As pessoas acabavam esquecendo simplesmente o que era ser alfabetizado. Esses índices eram muito preocupantes, como era preocupante o índice de abstenção, de repetência e de evasão escolar. Até que um belo dia alguns deles tiveram uma grande ideia. Eles pensaram, por que não pegar os livros existentes aqui na escola, que o MEC manda para cá,
e a gente não compartilhar com a população. E eles organizaram um projeto. Como não tinha recurso também, eles ficaram pensando como fazer. Muito comum em várias regiões do Brasil, no norte e no nordeste, o jegue. É algo muito presente na cultura dos povos que habitam essas regiões do país. E está lá o jegue, todo mundo tem um jegue no quintal, que não dá custo algum, o único custo que dá é capim, muito abundante por aquela cidade, e eles pediram emprestado para a cada duas semanas o jegue para um desses proprietários, que cederam na boa, com muita disposição em ajudar. O povo é muito solidário, entende o valor da escola. E aí os professores chamaram alguns desses meninos. Um deles era esse menino, que ninguém já apostava mais nenhuma ficha nele no futuro, que era o Mané, o Barraca. E o Barraca, pressentindo que aquilo tinha tudo para virar uma confusão, já que ele passaria a puxar um jegue com um cajá, que é aquele cesto colorido com livros dentro, pelas ruas sem asfalto do lugar, com um monte de criança atrás, as pessoas do povo atrás. Aquilo era rolo, era festa, e ele logo topou. Ele chegava num determinado lugar, parava aquela alegre procissão dos livros e colocava um pano no chão. Tirava os livros de dentro do cesto e espalhava aqueles livros. E a meninada se juntava, começavam a ler livros de histórias, livros com muita ilustração, com quadrinhos. Ele olhou e viu de repente uma pessoa que tinha idade para ser avô dele. Um homem já idoso, com mais de 70 anos de vida, com toda certeza, que estava atentamente folheando um livro. Ele folheava o livro e o Barraca desviou um pouco o olhar, daí a pouco voltou porque a imagem chamou a atenção. E o homem continuava ali. De repente, o Barraca percebeu que ele estava folheando aquele livro de cabeça para baixo. Ou seja, ele não dominava a leitura, não dominava as letras, não dominava a cultura escrita. Mas estava lá. Talvez não quisesse passar recibo para o neto que estivesse do lado, ou talvez quisesse demonstrar a ele a importância e o valor que ele mesmo, não tendo ao longo da sua vida oportunidade para aprender, ler, escrever e decifrar esse mundo maravilhoso e mágico dos livros, estava ali reafirmando sua importância no livro, na leitura. Naquele momento, esse menino, o Manuel, o Barraca, foi tocado por um sentimento nobre, um sentimento de compaixão. Ele que dizia que odiava os livros, que não queria saber de leitura, não queria saber de histórias, que aquilo não era para ele, pegou o livro e leu para aquele homem, para aquele senhor. E ele se sentiu bem, ele gostou daquela experiência. Nos dias seguintes e nos tempos que vieram depois de então, ele leria outras vezes, para outras pessoas. A meninada na rua encontrava com ele e falava: pai, mãe, olha lá o tio dos livros. E aquilo encheu ele de autoestima. Aos poucos o Barraca foi se transformando. Ele virou contador de histórias. As notas na escola começaram a melhorar. Aquilo que era só vermelho começou a ficar um pouco azul. E ele foi se transformando, foi mudando o comportamento, e de contador de histórias ele se tornou professor na educação de jovens e adultos. E ele fala o seguinte: ele que já não é mais Barraca, ele que já é o Manuel, um cidadão de Alzilândia, que começou lá no Bibliojegue, ele diz com todas as letras o seguinte: os livros mudaram minha vida. Se eu puder fazer alguma coisa mudar a vida de outras pessoas, pode contar comigo. São histórias como do Evandro. O Evandro dos Santos, um pedreiro, mora no subúrbio do Rio de Janeiro, mas ele teve uma vida difícil, morando no interior de Sergipe, sem conseguir comer
3 refeições por dia, às vezes uma e às vezes uma com muita dificuldade. Um belo dia a família subiu a filharada num caminhão pau de arara e desceu rumo ao Sul Maravilha. Acabou parando no Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro eles tentaram reconstituir a vida, mas as coisas continuaram difíceis, as oportunidades que eles imaginavam existir lá também não apareciam. Ele se empregou num trabalho pesado e um dia na construção civil, onde só carregava sacos de cimento, de areia, de cal, alguém chegou para ele e falou: Evandro, é o seguinte, você já é um rapaz formado e ainda não sabe ler e escrever. Você precisa aprender a escrever, a se comunicar, e aí a vida vai se descortinar para você. Ele não entendeu muito aquilo, mas se matriculou numa escola de educação de jovens e adultos no canteiro de obra, numa grande construção que naquela época acontecia na cidade do Rio de Janeiro. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, algumas palavras vieram. Um belo dia um professor falou para ele o seguinte: olha, Evandro, presta atenção numa coisa, nos livros, os livros ainda vão mudar a sua vida. O Evandro naquela hora não entendeu direito o que aquelas palavras proféticas queriam dizer e como se encaixava no dia a dia dele. Ele tinha uma vida muito difícil, muito danada, muito trabalho, sempre tão cansado no final do dia. Um dia, andando por um dos subúrbios do Rio, o Evandro tropeçou numa lata de lixo. E o que saiu daquela lata de lixo? Livros. E o Evandro se apavorou, porque tinham dito para ele que livros era algo tão importante e de repente ele encontrava aquilo numa lata de lixo. O que fazer? Ele não soube direito, mas tomou uma decisão naquela hora. Colocou aqueles livros debaixo do braço e levou para casa. E lá esses livros ficaram durante um bom tempo. Um olhava para o outro olhava para não dava nada dali e a coisa foi seguindo. Um belo dia ele pegou um daqueles livros encontrados na calçada, saídos de dentro da lata de lixo. O que ele fez? O Evandro leu um livro do Tobias Barreto e se encantou com o texto do Tobias, que é um grande clássico brasileiro, e foi achando aquilo interessante. Mas ele se identificou com o Tobias. Ele falou: esse cabra vem de Sergipe, da onde eu venho, e se ele vira um cabra famoso, que escreve livros e tudo mais, eu também posso virar alguma coisa e ser alguém na vida. E ele começou a ler outros daqueles livros encontrados. Daí a pouco, como uma coisa chama a outra, o Evandro foi lendo outros autores, outros temas, como o tempo foi passando, e ele foi percebendo, aquelas pessoas perto dele percebiam até mais do que ele, nesse momento, as transformações pelas quais ele passava. Primeira coisa, ele foi, do ponto de vista profissional, progredindo. Uma hora ele era servente de pedreiro, daí a pouco ele tinha carteira assinada, ele tinha garantia de um dinheiro entrando para fazer frente às suas despesas e às despesas da sua família. Passou o tempo, ele virou pedreiro, oficial. Por quê? Ele foi tendo um outro sentido de compreender as coisas, de reagir e de atuar. Ele ia trabalhar nas casas, as pessoas encomendavam um determinado tipo de serviço, ele fazia, ele entendia e conseguia dar conta do recado. Mas não é só, ele chegava nas casas e conversavam sobre política, sobre temas internacionais, a guerra, esportes, economia e tudo mais. E as pessoas falavam: nossa, esse cara é muito sabido, muito interessante, e entende o serviço e faz direito, e uma foi passando para a outra. Esse boca a boca ajudou muito o Evandro, e ele foi melhorando sua condição de vida. Ele é um profissional, um pedreiro realizado, que gosta do que faz, se deu bem e se realizou profissionalmente fazendo o que gosta. Mas se ele olha por outro aspecto, ele também aos poucos foi crescendo. Primeira coisa, o Evandro
hoje muito falante, muito extrovertido, ele conta grandes histórias, mas houve um tempo na vida dele, ainda rapazote, que ele tinha uma certa dificuldade, tinha pouco vocabulário. Ele às vezes pensava e perguntava para si, será que eu vou arrumar alguém na minha vida para namorar, noivar, casar? Ou vou ficar sozinho para o resto da vida? Uma dúvida que acomete todos nós, principalmente na adolescência. Aos poucos ele foi ficando cada vez mais participativo na sociedade, na comunidade, no lugar onde ele estava. Ele arrumou uma companheira, ficou noivo, casou, tem família, enfim. Sob esse aspecto também ele consegue entender claramente onde a vida dele deu um grande salto. Se ele olha para o ponto de vista um pouco mais intimista, a questão espiritual, ele buscou respostas, aquelas mesmas respostas que a gente busca na filosofia, na religião, em vários outros cantos, que é tentar entender quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço nessa vida, para onde segue as coisas para mim e tal. Do ponto de vista espiritual, independente da religião que ele abraçou, ele deu um crescimento, um salto na vida, uma transformação. O Evandro, daí um tempo, pegou aqueles poucos livros saídos de dentro da lata de lixo e resolveu criar uma biblioteca comunitária na casa dele. E foi crescendo. Espero que você esteja vendo agora uma imagem onde mostra o Evandro dentro de uma verdadeira montanha de livros, que depois ele organizou dentro de uma biblioteca comunitária. O Niemeyer, nosso grande arquiteto, conhecendo a história do Evandro, se encantou com ela. O Niemeyer sempre é um grande defensor do papel dos livros na vida da gente. Ele mesmo escreveu, além da sua obra magnífica, até livros de literatura infantil, mas se encantou, fez o projeto arquitetônico da Biblioteca Tobias Barreto. O BNDES foi lá, colocou recurso, e o Evandro, dia ou noite, tanto faz, ele que mora na Vila da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, atende as pessoas a qualquer momento, entrega o livro com satisfação. O Evandro fala o seguinte: ler é um alimento para a alma. E o que eu puder fazer, eu faço para fazer as pessoas chegarem os livros. E ele é porreta, ele faz mesmo. Olha só, além de pegar várias doações e mandar para Sergipe e outros estados do Nordeste, ele, para criar biblioteca comunitária em outros lugares, ele faz o seguinte: ele nunca sai de casa sem 2 ou 3 livros debaixo do braço. Conversador como ele é, ele puxa assunto. E se a pessoa dá trela para ele, o Evandro não tem dúvida. Ele fala: olha, e você está gostando disso que eu estou te falando? O cara, tô. Ele fala: olha, isso está dentro desse livro aqui. E aí ele sai com aquela velha máxima: se você gostar, não deixa esse livro parado. Entrega, empresta para alguém que você goste. Para um filho, para um irmão, para o pai, para a mãe, para alguém. Se você não gosta, também não deixa esse livro parado. Se não gostou do livro, entrega para aquele vizinho que você brigou. Entrega para aquele cunhado que você não gosta. Mas não deixa esse livro parado. Essa é a história do Evandro dos Santos, pedreiro do Rio de Janeiro. E vou contar uma última aqui para a gente encerrar essa nossa conversa. É a história do Ari, o Ariclenes Venâncio. Esse é o nome dele, nome de batismo, e está lá nos documentos dele. O Ariclenes morou numa cidade, num povoado de poucas vivas almas, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, no Triângulo Mineiro, chamado Desemboque. O Ari tinha um sonho. Metade do século passado, ele ouvia rádio. E ele tinha um sonho, ele queria conhecer e quem sabe até namorar, casar com uma das cantoras do rádio. E ele achava que ele poderia ser um artista, ficar famoso se ele fosse para a grande cidade. Acontece que no lugar onde ele vivia, lá no Desemboque, não tinha livraria, não tinha biblioteca, não tinha condição de acesso ao livro, leitura, cinema, teatro e nada mais. A mãe dele era artista de circo. E ia de um lugar para o outro e tal, e o Ari vivia de vender fotos da mãe dele, artista, autografada, e ajudava o pai, boiadeiro, na lida com o gado. Um belo dia, ele botou na cabeça que ele tinha que ir para São Paulo.
e passou um caminhão carregado de manga lá no desemboque, ele subiu na carroceria do caminhão e foi embora em direção à cidade grande. E no meio do caminho ele parou, ele acabou descendo, apiando numa cidade, que é a minha cidade, onde eu nasci e voltei a morar depois do Rio, Brasília, alguns lugares por onde eu passei, que é Ribeirão Preto, que fica a pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo. Hoje é uma cidadona de quase 700 mil habitantes, mas na época era uma cidadezinha pequena, pequena mesmo, que estava saindo do período dos reis do café que mandavam e desmandavam na cidade, na região e no país. A industrialização nascente vindo por aí. Chegavam os novos ricos e muita gente construindo uma casa nova, uma empresa onde ganharia o seu dinheiro e tal. Ou seja, o trabalho da construção civil emergindo. O Ariclenes foi trabalhar como entregador de mercadorias numa dessas lojas de material de construção. E era uma vida difícil. Ribeirão é uma cidade muito quente, um sol muito forte, extasiante. Hoje é mais ainda, mas na metade do século passado já era uma cidade de muito calor, de sol quente, abafada. Pois bem, um belo dia estava lá o Ariclenes Venâncio carregando um vaso sanitário, uma privada no seu ombro. E as pessoas iam construindo, tomam mercadoria na cacunda do Ari. E uma hora cansado, o solão brabo do meio-dia, ele resolveu parar em frente de uma casa onde ele via as pessoas entrando e saindo. Era uma casa que abrigara, algum tempo antes, um dos reis do café. E agora tinha uma gente que entrava e saía, gente bem vestida e tal. Ele, pelo sim, pelo não, deixou lá e entrou. E chegando lá dentro, ele viu que era uma biblioteca. E ele falou, puxa vida, e agora o que eu faço? Ele, filho de uma atriz de circo, usou certamente seus dotes herdados da mãe, começou a fazer uma cena, uma figuração. Então começou a folhear os livros, como se estivesse lendo mesmo, para não passar recibo. Um livro, outro livro, aí pegou um deles. Ele olhou lá na capa do livro, estava escrito Grandes Esperanças, Charles Dickens. E o Ari olhou e falou, deixa eu dar uma olhada nisso. Olhou a quarta capa do livro, olhou a orelha do livro e de repente se encantou com as primeiras palavras daquele livro, daquela história. E gostou da primeira frase e aquilo chamou a atenção. Ele falou, bom, não estou aqui fazendo nada mesmo, estou fazendo de conta que eu estou lendo, deixa eu ver o que isso fala. Viu o primeiro parágrafo, chegou até o final da primeira página, virou, leu a segunda página, a terceira e foi indo. O Ari só saiu dali e a privada lá fora esperando por ele. E o trabalho pesado e o solão quente também. A hora que ele terminou o livro, ele ficou encantado. Numa sentada, num fôlego, ele foi até o final. E daquele dia em diante ele nunca mais parou de ler, os livros nunca mais saíram da vida dele. Depois de um tempo ele foi até São Paulo, como ele previra no início da viagem, se instalou na cidade, daí a pouco ele se inscreveu para um teste numa das grandes rádios de São Paulo da época. Ele tropeçou no sotaque, o Ari fala esse R arrastado do interior de São Paulo, interior de Minas, assim como eu, porta, porteira e tal. E ele teve dificuldades, não passou, não foi adiante. Mas ele não desistiu, continuou lendo, continuou se informando, continuou trazendo conhecimento para a vida dele. Mais tarde surgiu o papel para fazer uma ponta numa radionovela. Ele foi lá, encarou, passou e fez uma, fez outra. De repente, ele tinha virado um ator de rádio atuando nas rádios novelas. Esse Ari, o Ariclenes Venâncio, que talvez assim você não conheça, certamente vai se tornar um cara conhecido para você quando eu disser o nome dele. Lima Duarte, assim que ele ficou conhecido, nosso grande ator brasileiro, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. E o Lima costuma dizer o seguinte, até hoje ele é leitor, ele fala, eu era um anarfa e os livros salvaram a minha vida.
Essas histórias pipocam por toda parte, espalham e vêm junto convencendo mais e mais pessoas a lerem e transformarem as suas vidas. Os livros não transformam, não mudam o mundo. Na verdade, os livros mudam as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Não fui eu que disse isso. Quem disse isso foram outras pessoas, até que um dia eu vim repetir. Já disseram que foi o Monteiro Lobato, outros disseram que foi o poeta gaúcho Mário Quintana, outros ainda atribuem a um senador romano chamado Caio Graco. Talvez tenha sido todos eles, talvez nenhum deles tenha dito, mas eu acredito mais que todos tenham dito, repetido, porque é uma grande verdade. Se não disseram, eu deveria ter dito. Eu estou dizendo aqui hoje, amanhã você vai dizer em outro lugar, e por aí a gente vai levar adiante essa grande verdade. Eu termino dizendo uma coisa para você. 130 milhões de livros já foram publicados desde que o primeiro livro veio à face da Terra. Eu só me refiro a esses livros da era Gutenberg para cá. Agora, com o advento da internet, isso certamente vai explodir, esses 100 milhões de livros vão se dobrar muito rapidamente. Mas eu estou dizendo isso para falar uma coisa, que certamente você vai encontrar em um desses títulos um que faça a sua cabeça, um que faça a cabeça, toque o coração do seu aluno, do usuário da sua biblioteca, do frequentador do seu projeto, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, de alguma criança, algum jovem, algum adolescente que você conhece. Certamente vai transformá-lo e fisgá-lo e trazer para perto dos livros e vai fazer com que isso seja algo que venha a cumprir esse papel transformador na vida das pessoas. Eu encerro te convidando para fazer uma coisa, além de ajudar a fazer os livros chegarem até outras pessoas. Conte aqui no Conaler, conte uma história bacana que você conhece de pessoas que transformaram suas vidas pela leitura. Pode ser uma história sua, de um parente seu, de um aluno seu, de alguém que você conheceu na rua, de alguém que você ouviu em algum lugar, a sua mesma história de uma outra pessoa. Seja ela qual for, é uma história que vale a pena ser contada, porque a história tem capacidade de chamar a atenção das pessoas. Nada é tão cativante e chama tanto a atenção da gente como uma boa história. Conta a sua história. Obrigado e um grande abraço para você.